e hoje vou falar um pouquinho sobre o traumatismo crânioencefálico. Bom, falando rapidamente sobre a epidemiologia, o TCA é uma das principais causas de mortalidade, também sequelas nos Estados Unidos, não só lá, como em outros locais ao redor do mundo. As maiores taxas de TCA são na população acima de 75 anos, de 0 a 4 anos e 15 a 24 anos, sendo maior na população masculina. São vários mecanismos que podem estar envolvidos, desde quedas, ser atingido por objeto, acidentes com veículos automotores estando entre os principais. Bom, falando da patologia, ela é dividida em dois momentos, a lesão cerebral primária e a lesão cerebral secundária. A lesão cerebral primária é aquela que acontece no momento do trauma, e são vários mecanismos que podem estar envolvidos, como, por exemplo, o impacto direto, mecanismos de aceleração e desaceleração, lesão penetrante, ondas de explosão, que são basicamente forças externas que vão ser transferidas para o conteúdo intracraniano, podem então causar diversos tipos de lesões, como lesão axonal difusa, contusão hemorrágica, hematoma epidural, subdural, hemorragia subaracnoide, hemorragia intraventricular, podendo essas estarem associadas também. E a lesão cerebral secundária, é aquela que se inicia no momento do trauma e por várias horas, consistindo numa série de lesões que mecanismos que vão levar à lesão neuronal e que podem agravar aquela lesão cerebral primária. São várias as causas que podem levar a isso, como, por exemplo, hipotensão, hipóxia, febre, convulsões, hiperglicemia. E, basicamente, evitar a lesão secundária é um dos principais objetivos aí do neurointensivismo. Depois que o paciente chega para a gente, ele já tem a lesão cerebral primária, e a gente vai tentar evitar que aquela lesão progrida e se agrave. Aproveitando para falar, então, aqui também sobre a fisiopatologia da hipertensão intracraniana, que vou acabar comentando juntamente aí quando falar do manejo do TCA grave. Bom, então, como a gente sabe, existe a doutrina de Monro-Kelly, que é um princípio que diz que o volume total do cérebro ele é um volume fixo, tendo em vista que ele está dentro de uma caixa fechada. Então, por mais que ele é constituído tanto pelo líquor, pelo volume do cérebro, volume venoso e arterial. Se passa a existir uma massa dentro dessa caixa craniana, basicamente os outros fluidos, os outros volumes vão ter que se ajustar para comportar aquele novo conteúdo. Então, vou, a partir de um certo momento, ter perda de líquor, ter perda de volume venoso, para agregar aquela massa que está crescendo dentro do volume intracraniano. E aqui ao lado, a gente tem a curva de Lang-Fitch, que ela é dividida, aqui no eixo vertical a gente tem esse P, que representa a pressão intracraniana, e no eixo horizontal, o volume. Então, nós temos 4 momentos aí. No primeiro momento, que aqui é representado pelo 1, é aquele onde o mecanismo de autorregulação ainda está compensado, e é nesse momento que o meu aumento no volume não gera um aumento tão expressivo na pressão intracraniana, uma vez que ainda tenho perda de líquido, perda de volume venoso, que é a fase compensada. O número 2, que já é onde a curva começa a ter uma ascensão, já é a fase de descompensação, onde basicamente o líquido já saiu praticamente todo, e o aumento nesse volume começa a gerar, de fato, um aumento na pressão intracraniana. Até que nós chegamos ao ponto do 2 para o 3 na curva, que é onde nós temos já o início da fase de vasodilatação, onde realmente já foi perdido todo o volume de líquor, e agora a pressão intracraniana já está tão aumentada que já começa a se causar uma isquemia. E por conta dessa isquemia, começa a ter uma vasodilatação para tentar compensar e continuar indo o fluxo para o cérebro. Mas aí, claramente, agora que eu tenho essa vasodilatação, a minha pressão intracraniana só aumenta. E pequenos aumentos nesse volume, nessa massa intracraniana, geram aumentos muito grandes na pressão intracraniana. Até que no ponto 4, a minha pressão intracraniana já é basicamente igual à minha pressão arterial média e eu não tenho mais fluxo sanguíneo cerebral, basicamente, uma fase de vasoplegia. Então, basicamente,
explicando que a pressão intracraniana ela permanece a mesma até certo ponto, e a partir de um momento de descompensação, eu tenho uma elevação grande dessa pressão intracraniana, mesmo com pequenos aumentos desse volume. Bom, e existem várias classificações para o TCE. A mais usada pela gente, professor, tem algum interno ou acadêmico na aula? Só para... Eu acho que não, Bianca. Eu acho que não, eu não estou sabendo. Bom, então, basicamente, a gente usa a classificação do Glasgow, que vai avaliar a resposta verbal, ocular e motora, como a gente já conhece, e a partir dele dividir aí o TCE em grave, moderado e leve. E também nós temos a classificação de forma, uma classificação menos utilizada, na última semana até foi comentada na nossa reunião, também vai usar a resposta verbal, vai usar a resposta ocular, vai usar a resposta motora, como no Glasgow, mas, diferentemente dele, vai testar reflexos de trombo, como vai avaliar as pupilas e reflexo córneo-palpebral, e vai também fazer uma certa diferenciação entre aquele paciente que está no entubado e o padrão respiratório. Não é uma escala menos utilizada que o Glasgow, mas que também tem um valor prognóstico significativo daí. Bom, e nós também temos as escalas tomográficas. A mais utilizada é a escala de Marshall, que é dividida em 6 pontos. Do 1 ao 4, se referindo a lesões difusas. O 1 é aquela tomografia que não tem alterações. O 2 é aquela que tem pequenas lesões hemorrágicas, mas que não tem, as cisternas estão abertas e não tem um desvio de linha média significativo, sendo então de 0 até 5 milímetros. O grau 3 é aquela que já tem umas cisternas da base comprimidas, mas não tem desvio de linha média. O 4 é aquele que tem um desvio de linha média acima de 5 milímetros. O 5 corresponde àquela tomografia que eu já tive uma lesão cirurgicamente, já foi evacuada. E o grau 6 é aquela que eu tenho uma lesão maior de 25 centímetros cúbicos que não foi cirurgicamente evacuada. E essa escala, ela é bem correlacionada com a mortalidade. Quanto maior a graduação, maior a mortalidade. Então, no Marshall 1 tem uma mortalidade de 9,6%, no 2 de 13,5%, grau 3 de 34% e o grau 4 de 56,2%. E também, à medida que aumenta a graduação, também tem uma boa correlação com um aumento na pressão intracraniana. Bom, uma outra escala que também é utilizada é a escala de Rotterdam, pouco menos conhecida que a escala de Marshall, e ela vai utilizar alguns critérios parecidos, como, por exemplo, vai avaliar as cisternas da base, se estão ou não comprimidas, desvio de linha média, se tem ou não a presença de um hematoma epidural, e aqui a gente nota que o hematoma epidural ele é considerado como um fator teoricamente protetor, já que a ausência dele que vai pontuar 0 e a presença que pontua não. Perdão, pessoal, eu estou falando besteira. Em outras escalas que o hematoma epidural é considerado como protetor. Bom, então aqui o hematoma epidural pontuando 1 ponto e a ausência 0. E o hematoma intraventricular também pontuando 1. E no final a gente vai somar tudo isso e pontuar 1. Também é uma escala que se correlaciona bem com a mortalidade, sendo que 0, né, na verdade, 1 ponto não seria nenhum desses pontuado, e correspondendo a 0%, e já quando pontua em todos, uma mortalidade, por exemplo, aí de 61%. Bom, e falando especificamente de cada uma das lesões, falando primeiramente do hematoma epidural, um hematoma que costuma estar relacionado com a lesão de vasos durais, visto nas tomografias como a gente já sabe, aquela lente biconvexa, hiperdensa, e ela não costuma estar, é uma lesão que não costuma estar associada com uma lesão cerebral importante subjacente. Tanto que os pacientes com hematoma epidural, eles têm um melhor prognóstico do que, por exemplo, um paciente que tem hematoma subdural ou outros tipos de lesão associada. Bom, inclusive a maioria das imagens que eu coloquei aqui na apresentação são, inclusive, pacientes que a gente atendeu aí no hospital. Essa primeira é do paciente que foi operado e saiu super bem, Glasgow 15. O hematoma subdural,
Já, diferentemente do hematoma epidural, ele costuma ter uma lesão cerebral subjacente associada, por isso que na maioria das vezes ele tem um prognóstico pior comparado com o hematoma epidural, e justamente por isso que a gente vê que mesmo em hematomas laminares menores, como por exemplo nessa segunda imagem, a gente já percebe que, apesar dele ser pequeno, o edema cerebral associado já é bem significativo, ocasionando compressão de ventrículos e desvio de linha média também. Então, e aqui o hematoma subdural associado geralmente à lesão das veias ponte, que são aquelas veias que saem da superfície cortical superficial, indo até os vasos os seios da dura mata. Bom, a HSA, que mostrou uma imagem que geralmente estando só ela, não costuma causar ela isoladamente aumento da pressão intracraniana, mas geralmente vem associada aí a outras lesões e estando associada à lesão de vasos piais ou mesmo quando tem um hematoma intraventricular ou alguma hemorragia mais superficial que acaba extravasando para o espaço subdural. As contusões cerebrais, que inclusive são as lesões mais comumente encontradas, os locais mais comuns de serem vistos, das contusões serem vistas, tanto no frontal quanto no temporal, justamente por conta do impacto direto do conteúdo encefálico contra superfícies ósseas irregulares do frontal e do temporal, num mecanismo de golpe contra golpe. E como a gente vê, por exemplo, na segunda e na terceira imagem, que é inclusive de um paciente nosso também, que é do mesmo paciente, justamente aqui na região frontal e na região temporal. E o que é bastante importante que a gente saiba é que a contusão temporal ela é uma lesão evolutiva. Ou seja, o hematoma epidural, por exemplo, ela vai ter uma expansão aí no máximo em 6 horas, o subdural em aproximadamente 12 horas, mas a contusão cerebral ela pode ter uma evolução aí em 5 a 7 dias, com tanto aumento da parte hemorrágica quanto do edema perilesional. Então, o paciente que antes tinha uma lesão que era pequena, não era cirúrgica, pode acabar evoluindo com a expansão dessa lesão, que causa um efeito de massa a partir desse momento, rebaixando o nível de consciência, e se torna uma lesão cirúrgica. Por exemplo, essa primeira imagem já é a imagem evolutiva dessa primeira tomografia, que nota-se, inclusive, que do outro lado, do lado direito, basicamente não tinha nem lesão, e ao longo de 7 dias o paciente evoluiu para essa lesão e acaba sendo, inclusive, operado. Então, mostrando a evolução aí das contusões cerebrais. Bom, a lesão axonal difusa, que vai corresponder ao estiramento, a lesão aí dos axônios, como o próprio nome diz, então é a localização onde ela vai ser encontrada quando é possível de ser vista, na transição ali da região córtico-subcortical e em topografia dos tratos da substância branca. São lesões que não costumam estar associadas ao aumento da pressão intracraniana, mas quanto mais grave, é comum até que o paciente seja encontrado em coma e tem um prognóstico bem reservado. Os locais de maior severidade, quando tem essas lesões, é quando elas aparecem em tronco, corpo caloso, por exemplo. Aqui na imagem, essa segunda é de um paciente nosso que visto uma hiperdensidade em região de mesencéfalo. Então, e muitas vezes, na verdade, as lesões não são possíveis de serem vistas na tomografia e são melhor avaliadas na ressonância magnética. Mas o que é importante saber é que elas não costumam, por si só, estando só elas, aumentar a pressão intracraniana, mas é um paciente que pode estar em coma e ter um prognóstico bem reservado. Bom, e o hemoventrículo, aqui uma tomografia do paciente nosso também, que só teve o hemoventrículo, não teve nenhuma outra lesão associada, e o hemoventrículo geralmente associado à lesão de veias subependimares, ou que pode vir a partir de uma hemorragia subaracnoide, que extravasou para o intraventricular, ou de um intraparenquimatoso que também veio para o intraventricular. Bom, já falamos agora de cada uma das lesões, vamos falar então do manejo do TCE. Aqui eu foquei principalmente no manejo do TCE grave. Então, como eu tinha comentado anteriormente, o principal objetivo nosso, em vários momentos, vai ser evitar essa lesão cerebral secundária, inclusive desde o pré-hospitalar, evitando hipotensão, hipóxia. Quando chega esse paciente, ele vai passar por todo o protocolo do ATLS, até porque são pacientes politraumatizados, na maioria das vezes, e que podem ter lesões, outras lesões orgânicas, que daí, se não forem tratadas, acabam, de qualquer forma, prejudicando ou agravando a lesão cerebral primária.
Agora, falando dos cuidados gerais do TCE, em relação ao manejo hemodinâmico, são preferidos a utilização de fluidos isotônicos, como a própria salina que a gente usa, ao invés de fluidos mais balanceados, como, por exemplo, o Ringer, pelo fato deles serem, o Ringer, por exemplo, ser mais hipotônico, e não é isso que a gente objetiva, porque quando, né, o sódio mais baixo, a gente sabe, acaba, por exemplo, piorando o edema cerebral, pode piorar, inclusive, o efeito de massa. Então, a gente prefere a salina isotônica mesmo, evitando fluidos hipotônicos. A nossa meta de pressão é, pelo menos, manter uma pressão acima de 100 a 110 milímetros de mercúrio, com o objetivo aí de manter uma pressão de perfusão cerebral em torno de 60 a 70. Lembrando que a pressão de perfusão cerebral é calculada pela PAM menos a PIC. Anteriormente, se objetivava uma PPC acima de 70, mas os estudos mais atuais falam que entre 60 e 70 atualmente é o melhor. E o principal objetivo aqui, inclusive, é tentar diminuir a PIC, não só às custas de aumentando a PAM. Então, não é benéfico, é mais benéfico diminuir a PIC para manter a PPC do que apenas entrar com drogas, vasopressoras para aumentar a PAM. Então, aí uma PPC maior do que 70, mas só às custas de uma PAM aumentada, mas uma PIC ainda elevada, não é benéfico. Em relação à ventilação, então, como a gente havia comentado, evitar a hipóxia, mantendo uma PaO2 acima de 60, e evitar uma hiperventilação profilática, devendo isso ser feito apenas em situações, como eu vou comentar aqui para frente, de franca iminência de hipertensão intracraniana, e daí a gente tenta fazer uma hiperventilação de maneira, um período de tempo mais curto, mas profilaticamente não é recomendado. Então, aqui, todas as vezes que aparecer essa caixinha amarela, são recomendações da Brain Trauma Foundation, tá bom? Eu coloquei aqui da última de 2016. Então, a hiperventilação nível 2B, uma hiperventilação profilática prolongada, com PCO2 de 25 ou menos, ela não é recomendada. Principalmente daí nas primeiras horas do trauma, inclusive. Bom, falando do uso de anticonvulsivantes, os anticonvulsivantes eles são utilizados aí para prevenir e tratar as crises pós-traumáticas, mas é importante que a gente saiba que eles são utilizados apenas para reduzir a incidência das crises precoces, que são aquelas que acontecem na primeira semana. Então, eles não são benéficos, não há evidência de manter anticonvulsivantes para prevenir crises, o aparecimento de crises pós-traumáticas tardias. Então, aí a gente pode fazer uso da fenitoína, do levetiracetam, e os estudos mostram que não tem diferença na prevenção das crises de um para o outro, mas que o levetiracetam, por exemplo, teria aí menos efeitos colaterais e até mesmo um prognóstico neurológico mais favorável a longo prazo, em 6 meses. Então, aqui a recomendação é que o nível 2A de evidência de afenitoína e o ácido valproico não são recomendados para prevenção de crises pós-traumáticas tardias, como eu já havia comentado, mas a afenitoína é recomendada para redução de incidência de crises pós-traumáticas precoces. Daí o nosso objetivo principal de estar evitando essas crises precoces é que justamente elas também vão piorar aquela questão da lesão secundária. Uma vez que crises recorrentes vão aumentar a demanda metabólica cerebral e podem piorar a hipertensão intracraniana. Falando da tromboprofilaxia, desde o início, do momento que esse paciente é admitido, já é recomendado que se faça uma compressão pneumática intermitente e com 24 a 48 horas da chegada desse paciente do trauma, pode-se iniciar uma heparina não fracionada ou de baixo peso molecular, se a gente já repetiu a imagem e aquela lesão, aquela contusão hemorrágica, aquela lesão inicial, se manteve estável, não houve aumento, então a gente já pode iniciar uma anticoagulação profilática com essas medicações. Até porque é nas primeiras 24 a 48 horas que geralmente costuma haver uma expansão dessas lesões. Então, passando mais essa fase, a gente já poderia iniciar as medicações. Bom, falando um pouco da coagulopatia, cerca de 1/3 dos pacientes com TCE grave tem alguma coagulopatia associada. Então, aí, se tiver algum fator que possa ser revertido, a gente vai fazer isso. Por exemplo, nos pacientes que utilizam varfarina, a gente vai reverter essa anticoagulação com complexo protomínico, muitas vezes não disponível, a gente usa o plasma fresco no lugar, e vitamina K, e ficar atento para pacientes que chegam com plaquetopenia, dependendo, não se tem um valor estabelecido,
a partir de que certo ponto seria transfundido, mas atentar para pacientes que chegam com a plaqueta mais baixa, que tem alguma lesão hemorrágica, e acaba que essa plaquetopenia pode piorar, fazendo com que haja uma expansão dessa lesão. Então, ficar atento em alguns casos que realmente vai requerer que seja feita uma transfusão. Bom, em relação à hiperglicemia, evitar tanto a hipo quanto a hiperglicemia, os dois são deletérios para o paciente. Estamos tentando manter uma glicemia em torno de 140 a 180, manter uma normotermia, evitando tanto a febre quanto uma hipotermia não induzida. E, em relação à nutrição, tentando restabelecer a nutrição desse paciente, os objetivos nutricionais, até 5 a 7 dias do trauma. Bom, e falando um pouco do ácido tranexâmico, a última atualização do UpToDate recomenda que pacientes com TCE moderado, ou seja, chegaram aí de 9 a 12, seja feito o ácido tranexâmico até 3 horas do trauma. Pode haver algum benefício, inclusive, naqueles pacientes com TCE leve, que tem algum sangramento intracraniano, e também nos pacientes com TCE grave e com pupilas reativas. Mas não é tão robusta a evidência quanto nos pacientes com TCE moderado, que foram, inclusive, estudados no estudo CRASH-3. E aí seria feito 1 grama em 10 minutos, seguido da infusão contínua de 1 grama em 8 horas. Agora a gente vai entrar mais na parte do manejo da hipertensão intracraniana, mas antes falando, né, de como que a gente vai monitorizar essa pressão intracraniana. Então, a indicação de colocar o monitor, as indicações mais clássicas de colocar o monitor para aferir a pressão intracraniana é naqueles pacientes que chegam com Glasgow menor ou igual a 8 e que tem uma tomografia de crânio anormal, uma contusão, um hematoma ou já evidência de edema cerebral, ou naqueles pacientes que têm um Glasgow menor que 8, menor ou igual a 8, um ATC normal e 2 dos 3 fatores a seguir. Uma idade maior de 40 anos, tem uma postura motora anormal no exame do Glasgow, uma descerebração, uma decodificação, e pacientes com a PAS abaixo de 90. Essas são as indicações mais clássicas de se monitorizar a PIC, mas, inclusive, as últimas evidências do Trauma Brain Foundation não colocam especificamente essas recomendações. Não se tem uma especificidade em relação a isso. Bom, nós temos vários tipos de monitor, até foi comentado na última aula, mas os mais utilizados são o intraventricular e o intraparenquimatoso. O intraventricular seria a própria DVE, seria conectada a um transdutor, e a DVE, o benefício maior dela é que naqueles pacientes que evoluem, então, com o aumento da pressão intracraniana, eu tenho com a terapêutica, que é a própria drenagem do líquido. Essa é a principal vantagem dela, e o intraparenquimatoso sendo aí mais utilizado naqueles pacientes que têm um maior risco de infecção, um maior risco de sangramento, e quando não é possível, tecnicamente, colocar um monitor intraventricular. Como, por exemplo, seria naqueles casos de pacientes que já têm um edema cerebral importante e os ventrículos estão comprimidos. Aí fica um pouco mais difícil de colocar a DVE. Bom, e nós temos ainda outros métodos não invasivos de mensuração da PIC, mas que não são validados por estudos, né? Estão em fase de... São mais utilizados para estudos clínicos mesmo, mas ainda não na prática. Que é a mensuração, por exemplo, da bainha, do diâmetro da bainha do nervo óptico e a utilização do Doppler transcraniano também. Bom, e falando do manejo da hipertensão intracraniana, as medidas iniciais para qualquer paciente sempre otimizar cabeça elevada a 30 graus, pescoço alinhado, cabeça centralizada. Às vezes a gente acha que isso não faz diferença, aí para os mais novos, mas o paciente fica 10 minutos com a cabeça a 0 graus, só para você passar o acesso central, e quando você termina, o paciente está com a pupila anisocórica, como acha que não estava antes quando a cabeceira estava elevada. Então, isso realmente acontece. É importante que se mantenha a cabeceira elevada se não tiver nenhuma contraindicação. Naqueles pacientes com herniação cerebral iminente, ou seja, que tem uma postura de descerebração, de decodificação, que está fazendo triagem, com hipertensão, bradicardia e padrão respiratório anormal, ou que estão com as pupilas midriáticas ou anisocóricas, tem algumas medidas mais emergenciais que podem ser feitas, como aí sim a hiperventilação,
objetivando CO2 em torno de 30 milímetros de mercúrio, e a utilização de agentes osmóticos, como, por exemplo, o mannitol, 1 a 1,5 gramas por quilo, e 30 a 60 ml de salina hipertônica em 10 minutos. E a salina hipertônica com a porcentagem de 23,4%. Não é só a salina 3% nesse caso. São utilizados, então, nessa situação mais emergencial. Quando a gente, por exemplo, tem uma proposta, inclusive, cirúrgica a ser feita. Então, utilizados aí, inclusive, como uma ponte até que se faça o tratamento cirúrgico final, que vai ser a resolução no caso. Bom, e aí também nós temos outras medidas para o manejo da hipertensão intracraniana. A primeira deles, uma das primeiras intervenções que ajudam a reduzir a PIC, é a drenagem do líquido naqueles pacientes que têm o cateter intraventricular de monitorização da PIC, que é a própria DVE. E aqui a gente pode utilizar tanto drenagem contínua quanto intermitente, sendo a drenagem contínua mais eficaz, principalmente naqueles pacientes que chegam com Glasgow menor que 6 nas primeiras 12 horas do trauma, mas também podendo ser utilizada a drenagem intermitente. Aqui, ficando atento em relação a essa drenagem contínua, para não ocorrer uma drenagem excessiva do líquido e acabar fazendo, né, com que eles fechem os ventrículos e aí acaba prejudicando, obstruindo o sistema. Só ficar atento mesmo a esse ponto, mas a drenagem contínua sendo mais eficiente. Inclusive, o nível de evidência que a DVE com drenagem contínua pode ser considerada para reduzir a PIC de maneira mais efetiva que a intermitente, nível 3 de evidência, e o uso da drenagem líquida para reduzir a PIC em pacientes com Glasgow menor que 6 durante as primeiras 12 horas após o trauma pode ser considerado. Segundo ponto, analgesia e sedação. Aí, utilizando, por exemplo, paciente que realmente está com a pressão intracraniana elevada, é objetivado uma sedação e uma analgesia eficientes, por exemplo, utilizando o fentanil e o propofol. O propofol, aí, em comparação com outros sedativos, sendo o preferível, até porque ele tem uma meia-vida mais curta, então eu consigo, de maneira intermitente, avaliar o nível neurológico do meu paciente, já que ele pode ser, o efeito dele é irrevertido, e também ele é comprovadamente eficaz para reduzir a pressão intracraniana. Então, nos pacientes que já estão com a PIC controlado, posso manter um Heiser de 0 a -2, ou naqueles pacientes que realmente estão com uma pressão intracraniana mais refratária, a sedação leve, manter um Heiser -4 a -5. E também em alguns casos em que a pressão continua elevada, por exemplo, naquele paciente que está assincrônico no ventilador, eu posso utilizar um bloqueador muscular, mas que não deve ser utilizado de rotina, até porque prolonga o tempo de UTI do paciente, provoca a fadiga da musculatura respiratória, então só sendo utilizado mais nesses casos específicos. Aqui, em relação à recomendação, o nível 2B de evidência, falando que o propofol, embora ele seja recomendado para controle da hipertensão intracraniana, afirmando aí que ele não melhora a mortalidade ou desfecho em 6 meses. Bom, e como eu comentei já, pode ser feita a terapia osmótica, utilizando aí tanto a salina quanto o mannitol. Aqui no infusão continua a salina a 3%, e fazendo aquele bolos intermitentes, quando realmente a PIC ela se eleva mais do que o normal, e com o objetivo aí de manter o sódio entre 145 e 155. E o mannitol podendo ser feito bolos de 0,25 gramas a 1 kg, a 1 por quilo, a cada 4 a 6 horas. Na maioria dos estudos, a salina hipertônica é preferível ao mannitol, até porque ela não tem alguns dos efeitos adversos do mannitol, como, por exemplo, a depressão do volume, que em pacientes que chegam traumatizados geralmente estão, às vezes, com a pressão um pouco mais baixa, então a salina não teria esse efeito adverso. E um outro efeito que não é tão comum do mannitol, mas que pode acontecer, é que ele pode extravasar para o próprio parênquima, quando já tem uma barreira hematocefálica prejudicada, e causar um efeito reverso, daí de esfoliar e fazer com que o fluido vá para o líquido parenquimatoso, causando aí, então, uma piora do edema cerebral. E nos pacientes que estão fazendo tanto a salina quanto o mannitol, é importante que a gente fique dosando o sódio sérico, o cloro também, né, que eles estão fazendo salina, e vigiar a osmolaridade naqueles pacientes com mannitol e a função renal, já que ele pode acabar causando uma hipertensão, uma insuficiência renal aí pré-renal por desidratação, por exemplo. Bom, e em relação ao nível de evidência,
se diz que, embora a terapia hiperosmolar ajude a reduzir a pressão intracraniana, não há evidência suficiente sobre os desfechos para recomendar uma ou outra. Então, nos estudos, né, a gente prefere geralmente saline hipertônica, mas não tem uma evidência de grande nível para suportar o uso de um ou de outro. E naqueles pacientes que chegam a ter uma hipertensão intracraniana refratária, nós temos algumas outras medidas a serem feitas, como a cranectomia descompressiva, o coma barbitúrico e a hipotermia. Bom, falando um pouco sobre a cranectomia descompressiva, nós temos essa divisão entre primária e secundária. A cranectomia descompressiva primária seria aquela feita antes mesmo do paciente chegar a desenvolver uma hipertensão intracraniana refratária, baseada, então, nos critérios de imagem e de clínica do paciente, e a secundária naqueles que estão com a PIC monitorizada e que não estão respondendo às medidas clínicas para controle da hipertensão intracraniana. Então, aqui nós temos, inclusive, a hemicraniectomia versus a cranectomia bifrontal. Vamos comentar um pouquinho sobre as duas. O estudo DECA, por exemplo, foi o estudo que avaliou a cranectomia bifrontal versus o tratamento clínico do paciente. E mostrou que ela era eficaz no controle da hipertensão intracraniana, porém, e também reduzia o tempo de internação nas unidades de UTI, porém, os desfechos em 6 meses, na escala do GOS, eram piores nos pacientes que tinham foram realizados a cranectomia bifrontal. E no estudo RESCUE-SP, e foi um estudo que avaliou pacientes de 10 a 65 anos, que tinham uma PIC maior do que 25 por 1 a 12 horas. Foi comparado a cranectomia, tanto a hemicranectomia quanto a bifrontal, versus a terapia medicamentosa. E aí mostrando uma redução da mortalidade nos pacientes submetidos à cranectomia, a depender do tipo de lesão que ele tinha. Porém, nos primeiros 6 meses, aí, com a maior taxa de pacientes em estado vegetativo com sequelas graves. Mas, em 1 ano, apresentando maiores taxas de desfechos favoráveis. Então, em relação aos níveis de evidência, nível 2A, referindo que a cranectomia bifrontal não é recomendada para melhorar os desfechos mensurados na escala do GOS em 6 meses pode ter ser grave em pacientes com injúria difusa, e a cranectomia frontotemporoparietal larga, com medidas de no mínimo 12 por 15 por 15 centímetros, é recomendada sobre uma cranectomia pequena para reduzir mortalidade e melhorar desfechos neurológicos em pacientes com TCE grave. Então, aí sendo realizada principalmente naqueles pacientes que vão ter um Marshall 4, que é aquele que tem um desvio de linha média. Então, esses seriam os que se beneficiariam aí de uma hemicranectomia. Bom, e as outras opções para paciente com hipertensão intracraniana refratária seria o coma barbitúrico, utilizando tiopental ou pentobarbital, mas algumas evidências mostrando que essas medidas elas não devem ser feitas de maneira profilática, mas sim em pacientes não responsivos às primeiras linhas de tratamento e naqueles também que não foram candidatos à cranectomia descompressiva, mas que no final das contas isso não melhora o desfecho neurológico desses pacientes, né? Então, a administração de barbitúricos para supressão cerebral com profilaxia para hipertensão intracraniana não é recomendada, mas o uso de altas doses de barbitúrico é recomendado para controle da hipertensão intracraniana refratária. E a hipotermia, que também, apesar de reduzir a pressão intracraniana, muitos estudos não evidenciam melhora nos desfechos neurológicos. E nós não temos uma evidência que diga assim, qual ainda o melhor, quanto manter, né, essa temperatura. Mas, no geral, a gente vê com a hipotermia moderada seria manter entre 32 a 35 graus. E a hipotermia profilática precoce, até 2 horas e meia e de curta duração, até 48 horas do trauma, não é recomendada para melhorar desfechos em pacientes com lesão difusa. Então, aí, tanto o coma quanto a hipotermia, sendo aí últimas medidas naqueles pacientes que não responderam às outras medidas para tratamento da hipertensão intracraniana e que também não tinham como ser submetidos a uma cranectomia descompressiva. Bom, e intervenções sem benefício, né? Até tinha sido comentado na aula de HSA que não existem medicações neuroprotetoras, progesterona, eritropoetina, magnésio, ciclosporina, oxigênio hiperbárico, nada disso comprovado que se tem de fato um benefício aí no prognóstico neurológico. E os glicocorticoides, como nós já sabemos, também não tem benefício nesses pacientes com traumatismo crânioencefálico, inclusive podendo aumentar a mortalidade.
Falando agora das indicações cirúrgicas para os tipos de lesões específicas. Nos pacientes com hematoma epidural, é indicado a evacuação do hematoma quando o volume é maior que 30 ml, independente do Glasgow, ou quando tem um Glasgow menor ou igual a 8, associado a uma anormalidade pupilar. Nos pacientes com hematoma subdural, então, a indicação seria quando eles têm uma espessura maior do que 10 milímetros, um desvio de linha média ou um desvio de linha média maior do que 5 milímetros, ou um Glasgow menor ou igual a 8, pacientes que tiveram uma queda de 2 ou mais pontos na escala de Coma de Glasgow desde o trauma até o momento da idade, admissão hospitalar, pacientes com anormalidade pupilar, seja mesocoria ou seja pupilas já dilatadas, e aqueles pacientes que persistiram com a pressão intracraniana acima de 20. Nos hematomas intraparenquimatosos, aí dividido meramente nos de fossa posterior, quando nós temos uma compressão, evidência de compressão de tronco, obliteração de quarto ventrículo, apagamento de cisternas e evidência de hidrocefalia, seria quando nós temos aí a evidência de descomprimir e drenar esse hematoma aí de fossa posterior. No supratentorial, quando ele tem um volume acima de 50 centímetros cúbicos, independente do Glasgow, ou nós temos um hematoma na região frontal ou temporal, que tem mais de 20 centímetros cúbicos, num paciente com Glasgow que chegou de 6 a 8, com desvio de linha média ou apagamento de cisterna. Seria aí a indicação para a drenagem desses hematomas. No trauma penetrante, é indicada o debridamento superficial e o fechamento da dura mater, além de antibiótico profilaxia de amplo espectro. E naqueles pacientes que têm fratura com afundamento, a indicação de abordagem de elevação e debridamento daquela fratura seria quando nós temos uma fratura exposta com um afundamento aí maior do que a tábua óssea, uma espessura maior do que a tábua óssea, perfuração dural, um hematoma intracraniano associado, uma deformidade, infecção e pneumoencefalo associado também seriam indicações de abordagem desse tipo de fratura. Bom, e aqui terminando, já comentamos então da parte cirúrgica, só falando então do prognóstico, cerca de 30% desses pacientes com TCE grave, eles têm o risco de óbito. 30 a 65% dos TCEs graves, eles alcançam independência funcional, porém mais a longo prazo, em 6 a 12 meses. Então, até nós vemos no ambulatório pacientes que inicialmente chegaram em basicamente coma, com um subdural importante, mas que com aí um ano, 6 meses a um ano, alguns deles alcançam essa independência funcional, e são vários os fatores que estão relacionados se ele vai ou não ter um prognóstico favorável ou não. Seja ele o Glasgow, o FOL, os achados na tomografia inicial, as alterações pupilares, idade, se ele tinha lesões extracranianas e as lesões cerebrais secundárias se existiram, hipotensão, hipóxia, se ele já é um paciente que teve uma diátese hemorrágica, chegou com a RNI alargado. E os estudos que mais avaliaram isso, esses pontos que vão influenciar no prognóstico, foram os estudos CRASH e IMPACT, aqui só para comentar mesmo, mas não vou falar especificamente de cada um deles. Era isso que eu tinha para falar. Muito bom, Bianca. Assim, só fazer algumas perguntas aí para você passar, né? Porque temos residentes mais novos aí. Você falou que no subdural agudo, né? Muitas vezes você pode ter um volume pequeno e tem um edema, né? Associado, né? Que faz o desvio de linha média, certo? Certo. O que é esse edema que está associado ao subdural agudo? Como é, professor? O que é o edema que você vê que está associado ao subdural agudo, né? Você comparou ali, né? Que às vezes você tem um volume grande de um epidural, com desvio de linha média, mas o subdural, muitas vezes, você tem um volume pequeno, mas com grande desvio de linha média, né? Isso. E aí você falou que isso é por causa do edema, né? Do cérebro. Sim. Tá, e o que é esse edema? Que você chamou de edema? Por que o subdural... Quem que tem prognóstico pior? Subdural agudo ou epidural? O subdural, professor. Por quê? Porque geralmente, justamente, ele acaba tendo uma lesão do próprio parênquima
a subjacente associada com o subdural. Isso, lesões associadas. O brain swelling, né? Isso, brain swelling, né? Que daí fica melhor do que edema chamar de inchaço, né? Sim. Tá? E por que ele tem mais lesão secundária? Mais lesão associada? Porque geralmente é um trauma de maior energia, né? Para o subdural agudo, né? Então, geralmente é um trauma de maior energia. E esse inchaço que está subjacente ao hematoma, o que ele é? É um edema citotóxico? É do parênquima? O que é? Professor, eu acredito que seja mais edema citotóxico do que vasogênico, pela própria lesão neuronal. Tá. Mas você vê que você vê que já edema citotóxico é o que a gente vê num AVC, por exemplo, né? Então você teve ali uma isquemia de todo o hemisfério, vai levar 24 horas, 48, né, e o subdural agudo ele acabou de chegar, né? Assim, sofreu acidente, 3 horas depois você está avaliando, tem lá uma lâmina de subdural e um bruto desvio de linha média, né? Os outros podem ajudar também aí, Felipe, Rafael, Lucas. O que causa esse inchaço do hemisfério que está adjacente ao subdural? Estão me escutando aí? João Pedro? Vai lá. Acho que seria essa associação à questão da drenagem associada, não, professor? Porque você tem ruptura Seria isso que o senhor estava pensando? Que o senhor queria dizer? Não, não. Felipe? Felipe não está aí? Está só o nome dele. Oi, professor. Só um segundo. Caiu a internet, tive que reconectar. Qual que foi a pergunta? O inchaço hemisférico que está adjacente ao hematoma subdural agudo. Qual a natureza desse inchaço? Provavelmente são lesões intrínsecas do parênquima mesmo, né? Um edema citotóxico agudo, um edema vasogênico agudo. Então. Inflamatório. Então. Uma zona de penumbra, né, no caso, que forma ali. Então, mas aí você acha que em 2, 3 horas já aparece um edema desse? O vasogênico, ele é mais precoce, sim, né, professor? Até de 2 horas até 6 horas ele evolui. Você está falando vasogênico. O edema do tumor é vasogênico, né? Então, mas o edema agudo do trauma, ele também é um edema inflamatório e vasogênico. Aí, na parte mais tardia, ele se torna citotóxico por um edema intracelular, que aí é por lesão da própria célula mesmo. O que vocês, a hora que vocês operam um subdural agudo, a hora que vocês tiram o hematoma e vem aquele cérebro, às vezes vem aquele cérebro para fora, como é que ele está, geralmente? Congesto, né? Hã? Tá um cérebro bem congesto. Congesto, isso. Então, na verdade, você tem hiperemia, tá? Sim. Você tem uma hiperemia adjacente ao hematoma subdural. Tá? Então, às vezes, você pode ter hiperemia hemisférica, que é o mais comum com subdural agudo. E quando você está trabalhando com criança, aí é uma hiperemia global, né? Aí você vê aquele cérebro inchado global inteiro, né? Dos dois lados, que aí, às vezes, o que resta é fazer uma cranectomia descompressiva bifrontal. Mas nas primeiras horas, em geral, né, pelo menos até onde eu sei, né, que tempo que eu não fico estudando essas coisas, mas o clássico, né, da gente acreditar era que adjacente ao
ao hematoma subdural agudo, que você tinha uma hiperemia, ou seja, uma perda de autorregulação naquele hemisfério, né? Por isso, você ter algo tão difuso no hemisfério inteiro, é se imaginar que é um trauma global, né? O cara sofreu um trauma global e você tem um hemisfério bem reativo ali. Então, eu acho, assim, pelo menos que citotóxico, mesmo vasogênico, como o Felipe falou, eu acho que demora um pouco mais, né? Não acontece assim, repercutir tanto nas primeiras horas. E a hiperemia faz muito mais sentido, né? Uma perda de autorregulação naquele hemisfério que sofreu. E outra coisa, Bianca, ali, você falou do manitol da solução salina hipertônica. Alguém pode me dizer como é que funciona para diminuir a pressão intracraniana? Professor, basicamente seria um mecanismo, como é que eu explico? Por exemplo, o manitol, por estar mais hiperosmolar, e acabar retirando o conteúdo, água como é que eu posso falar? Do parênquima mesmo para o vaso, já que o vaso estaria mais hiperosmolar. Então, nisso aí ajudando a diminuir o edema. Ele passa ali chupando líquido. E aí, mais alguém acredita nisso? Felipe, depois... Professor, é a teoria do efeito reológico, né? Isso. Da alteração da distensão da membrana da hemácia. Isso. O efeito que ela tem de melhora da passagem nos vasos. E aí melhora perfusional e de liberação do oxigênio no tecido. Isso. Tem um artigo importante que é lá de 98, se não me engano, que eles descrevem 7 leis de Sigurd e Anderson. Eles falam que são as 7 teorias das etiologias da má perfusão cerebral, que por efeitos metabólicos, acidose metabólica, hipo- ou hiperglicemia, outras alterações, você tem uma alteração tanto na membrana da hemácia quanto na capacidade dela liberar oxigênio dentro do cérebro, assim como das células do próprio cérebro captar isso, né? Então, depois eu até mando para o pessoal para dar uma lida, porque isso aí mostra para nós também o caráter mais metabólico da doença, né, também. Que a gente tenta tratar a parte mais mecânica, mas o pós-operatório também eu acho que é importante para poder melhorar o prognóstico. Então, mas vamos explicar para os mais novos, assim, essa que o Felipe falou da característica reológica da hemácia, é que a hemácia vai mudar o formato da membrana dela, ela vai ter maior capacidade de liberar oxigênio no tecido. E o cérebro, né, quando pós-TCE, ele, né, tem áreas em que ele está mal perfundido. Se ele está mal perfundido, né, isso é toda uma teoria, né, teoria né, da pressão de perfusão e tudo mais, mas se o cérebro está mal perfundido, a nossa autorregulação entende que precisa de mais sangue. Então, ele vai fazer uma vasodilatação, vai diminuir a resistência vascular cerebral, né? Vai fazer uma vasodilatação para chegar mais sangue. Só que você começa a entrar num ciclo, né, que se chama de ciclo letal, que você faz a vasodilatação, entra mais sangue, aumenta o volume dentro do crânio e a pressão intracraniana sobe mais. Se a pressão intracraniana sobe mais, a pressão de perfusão cai e aí você entra num ciclo vicioso, né? E aí, provavelmente, o que o manitol e a solução hipertônica fazem é melhorar a distribuição de oxigênio pela hemácia e aí melhorar a perfusão tecidual e, como consequência, ter uma vasoconstricção. E aí, tendo essa vasoconstricção, você diminui o volume sanguíneo cerebral, que não é uma vasoconstricção ruim como do CO2, né? E você vai ter uma vasoconstrição, mas porque o tecido está melhor perfundido. E aí você vai diminuir a quantidade de sangue dentro do cérebro e você vai ter
uma redução da pressão intracraniana. É mais ou menos isso que se acredita, não é, Felipe?